Poucos encontraram a paz interior, mas não porque tenham tentado e falhado, mas porque não a buscaram. Não há nada que aconteça por acaso no universo. Tudo é revelado de acordo com as leis mais elevadas. Tudo é regulado por ordem divina. Julgar os outros não lhe servirá de nada e o afetará espiritualmente. Só quando puder inspirar a outros que se julguem a si mesmo, algo de valor será logrado. Percebi que a vida totalmente centrada em nós mesmos não vale a pena ser vivida, quando o que fizermos não beneficiar a outros além de nós, não vale a pena ser feito. O caminho devoto é um dos poucos preceitos simples que até uma criança pode compreender. A verdade é simples, só que não é tão simples vivê-la. Por conseguinte, gente imatura tende a esconder-se detrás de complicadas interpretações para evitar viver a simples verdade. A humanidade rasgou apenas a superfície de seu autêntico potencial. Qualquer pessoa pode enlaçar-se à corrente divina através do descobrimento da verdade de Jesus e de outros profetas que nos ensinaram que o reino de Deus está em nosso interior. Quando se quer ensinar as pessoas, jovens ou adultos, deve-se começar onde eles estejam, em seu nível de entendimento, e empregar as palavras que eles compreendam. Quando tivermos captado sua atenção, poderemos conduzi-los tão longe quanto possam ir. Se perceber que já estão além de seu nível de compreensão, deixe que eles lhe ensinem. Apesar dos passos para o avanço espiritual ocorrerem numa ordem muito variada, a maioria de nós pode ensinar-se mutuamente. Só rapidinho, antes de você subir a página, que tudo que ela está falando aí, né, que são tópicos, né, na verdade. É isso. Todos são super simples e óbvios, mas é exatamente o que ela fala naquele que ainda está primeiro na tela, né? A estrada, né, a vida é simples. O que não é simples é a gente entender e viver dessa maneira. Aí fica arrumando desculpa, fica querendo interpretar, fica querendo entender e esquece da simplicidade, você fazer as coisas com naturalidade, entender que determinadas coisas, mesmo você tentando, ainda não está na hora de acontecer, e você continuar fazendo a tua parte, trabalhando, tentando se melhorar, mas cada tópico que ela toca aqui são assim, que a gente já leu, já leu ou já ouviu diversas vezes, e ela vai quase que compilando tudo que se juntando seria o que a gente chama de reforma íntima, né? Ela juntou em vários tópicos e depois, mais para baixo no livro, né, ela tem também um monte de orientações que ela dá, que também é muito disso, que é exatamente isso, é como eu penso. É tudo muito simples, mas na nossa perseguição de sermos os seres mais beneficiados pela divindade, mais inteligentes do universo, a gente complica. É bem por aí mesmo, Silvio. E ela fala muitas questões aqui que são. A gente até já leu em outros livros, até livros espíritas, e a mensagem é sempre a mesma, né? Especialmente na hora que ela fala aqui. Aqui, o reino de Deus está em nosso interior. Você fala muito nisso quando você faz os comentários, né? Que até em relação ao sofrimento, a gente uma hora vai entender que a gente nem precisa de tudo isso, que todos nós já somos divinos por natureza. Precisamos deixar aflorar e vivenciar essa divindade que tem dentro de nós. A vida é uma mescla de êxitos e de fracassos. Que sejamos alentados pelos êxitos e fortalecidos pelos fracassos.
Enquanto não perdermos a fé em Deus, alcançaremos a vitória ante qualquer situação que tenhamos que enfrentar. E aqui eu vou fazer só um complemento. Eu acredito muito nisso, que a fé, ela faz você ter êxito em todas as situações, mas nem sempre aquilo que é o êxito da forma como a gente imagina, é o êxito da forma que a gente concebe. Às vezes o êxito vem de uma outra maneira, e é o nosso olhar, é a nossa percepção que vai fazer realmente identificar que tivemos êxito e não um fracasso. Continuando. Quando vemos as coisas emocionalmente, não as vemos com clareza. Quando percebemos as coisas espiritualmente, nós as compreendemos. Viva o presente. Faça as coisas que necessitam ser feitas. Faça todo o bem que puder a cada dia. O futuro lhe será revelado. Há muitas lições por aprender e balanças para equilibrar. As leis do universo não podem alterar-se para a conveniência de ninguém. A humanidade deve aprender a aceitar tudo o que a vida oferece como uma experiência de aprendizagem. É por essa razão que as pessoas espiritualmente maturas não podem ser alimentadas por ninguém. Aquele que busca deve caminhar só com Deus. Se damos nossa vida como uma oração, intensificamos a oração além de toda medida. Ainda que outros sintam pena de você, jamais sinta autopiedade. Tem um efeito mortal em seu bem-estar espiritual. Reconheça todos os problemas como oportunidades de desenvolvimento espiritual, não importa quão difíceis sejam, e tire o maior proveito dessas oportunidades. Para alcançar a paz interior, devemos verdadeiramente dar nossa vida, não só nossos pertences. Quando por fim dermos nossa vida, alinhando nossas crenças com a maneira de viver, então e só então podemos começar a encontrar a paz interior. Viu? É simples. Mas ela toca em vários pontos, né, que ela fala isso de coração. Todos esses tópicos, né, que se fossem em livros relacionados a qualquer tipo de religiosidade, qualquer que fosse, iam ser revestidos de mais ou menos mandamentos, né? E que não é nada disso. É a maneira de viver, de encarar a vida, de entender o mundo ao seu redor. Entender. Então, ela fala vários toques aqui que, se você conversando com as pessoas, elas vão virar para você e vão dizer, não, é isso mesmo, eu entendo. Mas que não vivem de forma nenhuma daquele jeito. Mas nenhuma delas admite. Quando ela fala aqui de fé, assim, algum de nós, em alguma época, vai conseguir provar a existência de Deus, a existência de qualquer coisa acima da nossa compreensão? Cada dia sai mais um livro, sai um livro atrás do outro de física quântica, que cada vez mais aproximam, né, a ciência, como a gente conhece e entende, de alguma forma de divindade, algo além da nossa compreensão. Tem uma frase, né, como você disse, né? Isso aqui foi... Dizem, né, que foi a Madre Teresa, né? Essa dizem que é de Einstein, mas é aquela coisa, internet, qualquer um escreve e, para ter validade, bota no nome de quem quiser. Que não é possível que num universo tão complexo e tão perfeito não exista algo por trás disso tudo, né? E esse algo, chamem do que quiser, pode ser chamado de Deus. Isso é uma frase que eu acho lindíssima, né? Que expõe tudo que a gente precisa entender do universo. Uma coisa tão complexa e, ao mesmo tempo, tão perfeita,
tem que ter sido criado ou construído por alguém muito além de qualquer capacidade que a gente tenha de conceber. E aí cada um chama do que quiser, né? A maioria do mundo ocidental católico chama de Deus. Mas tem N nomes aí como designação. E é isso. E todos esses tópicos que ela vai falando aqui vão mostrando como é simples você alcançar o que a gente busca com tanta voracidade e acha tão difícil. É difícil por quê? Porque a gente não consegue ver essa simplicidade, não consegue ver o caminho com tranquilidade. A gente se vê emaranhado e apegado a um monte de questões que não interessam absolutamente a nada na nossa existência, mas a gente não larga a mão delas. E por isso a gente acaba complicando, porque a gente vai criando as desculpas para não fazer o que tinha que ser feito. Obrigada, Silvio. Acho que agora. Ih, agora já entrou no apêndice, gente. Eu pensei que tivesse mais. Não, mas vai ter. Os apêndices são 3 ou 4 apêndices. Esse é o histórico dela, mas mais para frente tem perguntas, tipo um pinga-fogo, que ela faz, são muito interessantes. Porque Então... semana passada eu te perguntei, já não está terminando? Pois Porque já disse que logo depois... Mas aí, depois que acabou a reunião, eu fui ver, aí os outros apêndices são muito, assim, elucidativos. Então tá bom. Pensei que já estava... mas em breve vai terminar. Daqui a pouco termina. Então a gente está aqui na parte da história dela, né? Então, não tem exatamente quando ela nasceu. Em 38 ela começa as preparações, viver para dar um lugar de receber. Em 53, no primeiro dia do ano, ela dá a si mesma o nome de Peregrina da Paz e inicia a primeira peregrinação em campo aberto a partir de Pasadena, Califórnia. Em 17 de dezembro, completa sua primeira peregrinação no edifício das Nações Unidas, cidade de Nova York. Em 54, ela jejua por 45 dias. Eu estava olhando aqui do início das preparações, foi em 38 até 53. Foi um tempo aí. Não, são quase 20 anos, né? São quase 20 anos. Se preparando para fazer o simples. E com a determinação, o chamado que ela já narrou, né? Então, não é tão simples assim. Em 54, ela faz o jejum de 45 dias, né? Aí, só lembrando para quem eventualmente escutar apenas hoje, esse jejum não foi feito de forma isolada, né? Ela teve um acompanhamento médico, ela teve um monitoramento, então, para ninguém... teve toda uma preparação para isso, né? Para ninguém ouvir e achar que pode sair fazendo um jejum de 45 dias aí aleatório. Em 55, principia a segunda peregrinação a partir de São Francisco, Califórnia, caminha pelo menos 100 milhas em cada estado, visitando cada uma das capitais estatais. Caminha também no México e no Canadá. Em 57, caminha 1.000 milhas no Canadá, 100 milhas em cada uma das províncias canadenses. Em 64, completa 25.000 milhas a pé pela paz em Washington. Deixa de contar as milhas, mas continua percorrendo as rotas de sua peregrinação. Em 66, começa a quarta peregrinação. Em 69, a quinta. Em 73, empreende a sexta peregrinação. Em 76, visita o Alasca e o Havaí pela primeira vez. Em 78, principia a sétima peregrinação. Em 79,
Em junho, viagem educativa e de inspiração ao Alasca. Em 80, em agosto, viagem educativa e de inspiração ao Havaí. Em 81, 7 de julho, passa para uma vida mais livre, perto de Knox, Indiana, durante sua 7ª caminhada em um campo aberto. Apêndice 2. Gráfico do crescimento espiritual da Peregrina da Paz. Só rapidinho. É engraçado, né, que a gente tende a imaginar essas vidas santificadas com um final tranquilo, né, bucólico, utópico. E ela desencarnou num acidente de carro que muitos podem ter interpretado como uma morte estúpida, né? Caramba, pegou uma carona, o carro sofreu um acidente e ela morreu. Como a forma que a gente leva a vida, nem sempre a gente consegue entender os nuances que estão envolvidos naquilo. No caso dela, que, assim, quase, dependendo do país que ela tivesse, poderia até ser elevada a uma possível beatificação, santificação, porque não deixa de ser uma caridade à humanidade, e com certeza devem ter muitas histórias que aconteceram no dia a dia dela que não foram contadas, mas que, de repente, na hora de retornar, para a maioria das pessoas encarnadas, é uma coisa estúpida. Há um acidente de carro de uma pessoa que só andava a pé. Olha o contrassenso disso. Mas, ao mesmo tempo, né, Silvio, eu penso muito assim que, especialmente para essas vidas, nem sempre faz muita diferença a forma. É só uma... Só precisava de um desfecho, chegou a hora. Então, se não fosse por aquele motivo, seria um outro. Eu não sei. Para mim, às vezes é isso. Às vezes, e isso eu vejo no cotidiano, né? As pessoas ficam buscando um pouco um sentido. Ah, por que isso aconteceu? E essa pessoa foi desse jeito. Eu acho que na hora que chega a hora, chegou a hora. Aí, se não for de um jeito, vai ser de outro. Não, assim, não querendo levar para o lado daquele filme, né? Premonição. Ah. Mas não, é isso mesmo. Não, eu tô justamente, acho que falando, acho que o que tu está falando também. Ninguém esperaria. Então, a gente é que coloca essa coisa. Poxa, mas como é que ela foi desencarnar num carro? Né? Quer dizer, a gente tende a tentar colocar uma explicação nas coisas. Que a gente não tem explicação, não é isso aí. Ela precisa desencarnar agora, já cumpriu o papel dela. É aquilo que a gente tem aprendido da espiritualidade. Vamos aproveitar esse momento. Não interessa o momento. Se eles puderem utilizar para criar um momento útil para a programação do todo, eles usam o que for que estiver acontecendo. Mesmo que a gente não consiga entender a ligação, entender o porquê e como aquilo aconteceu, tudo que acontece, acho que ela fala mais para você também, é encaixado de alguma forma nesse imenso quebra-cabeça. E mesmo as coisas que a gente acha que está totalmente fora do controle, não estão. Elas estão inseridas num contexto específico e vão gerar alguma ação, alguma descoberta, alguma percepção mais à frente, que é a cara do oh, era isso então. Mesmo que a gente não entenda, odeie o que está acontecendo, está inserido num contexto que a gente não tem a menor ideia do que é, de como vai terminar. Mas quando chega a hora daquilo passar, passa. Apêndice 2, gráfico do crescimento espiritual de Peregrina da Paz. Aqui tem uma legenda. O 1, que é aqui. Os altos e baixos emocionais na natureza centrada em si mesma. Aí vamos para o 2. O primeiro montículo sem retorno.
disposição completa, sem reserva, de dar a vida para servir à vontade superior. O 3, a luta entre a natureza centrada em Deus e a natureza centrada em si mesma. Aí no 4 tem um salto. Primeira experiência elevada, um vislumbre da paz interior. 5, períodos cada vez mais longos de paz interior. Deixa eu botar o 5 aqui. 6, paz interior completa. E, por último, 7, continuação do desenvolvimento numa senda constantemente ascendente. Pode falar, Silvio. Não, é interessante, talvez você não, que não participa da sexta-feira não conheça essa figura, né, da espiral do Pietro Baldi, que é mais exatamente isso. Ó. Em todo o processo dela, como ela já disse lá na frente, são altos e baixos. Você sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, numa projeção ascendente contínua. Né? Você sobe, cai, atinge um pico, cai. E isso vai se tornando cada vez menos marcante, né? Que no início são retas, formando quase que imagens triangulares, pontiagudas. Depois ele vai se tornando arredondado, quer dizer, a volta a uma consciência um pouco mais baixa, digamos assim, já é mais lento, até que ela entra num processo que não tem mais volta. Isso aqui é toda não só o desejo, a aspiração da gente, mas o processo de crescimento, né, de compreensão que provavelmente todos nós passamos, né? São altos e baixos, altos e baixos. Cada vez que a gente sobe, a gente compreende um pouquinho mais, mas aí se liga a outros pensamentos, é como se voltasse, mas na verdade não volta. E o Pietro Baldi fala muito disso, né? Que o processo evolutivo é uma espiral que ela sobe e desce, mas quando ela desce, que volta, na verdade ela nunca retorna exatamente ao mesmo ponto que estava, pela qual ela já passou. Ela volta, mas sempre um pouco acima do anterior. E ela, embora o gráfico seja aqui grosseiro, parece que tudo que ela vai e volta no mesmo ponto. Você pode entender essa ideia, que você sobe e desce, mas sempre numa projeção ascendente. Então, mesmo quando você cai nos picos inferiores, no fundo, ele nunca é igual ao que você já foi. Diga, Elisa, tu vai falar alguma coisa? Não, você completou, você falou exatamente o que eu ia falar, e eu fiquei bem impressionada, assim, porque a gente já tinha, eu não participo da sexta-feira, mas vocês já tinham comentado dessa questão da espiral. Mas eu achei tão curioso ela trazer isso no livro, porque a gente lendo o livro, a gente vê os altos e baixos, mas eu pelo menos não tinha me dado conta de que ela colocaria isso dessa forma, que ela consegue perceber o momento exato onde ela tem esse avanço de tal forma assim que é um caminho literalmente sem volta, né? É só para frente mesmo, é a evolução que continua de forma diária, em todas as ações, em todos os momentos, e aí é um contínuo. Que legal. Apêndice 3. Perguntas e respostas da correspondência. Peregrina de Paz considerou como parte de seu trabalho responder a milhares de pessoas que lhe escreveram no decorrer dos anos. Recolhia sua correspondência no correio por toda a parte do país, uma vez que fosse enviada por sua amiga em Cologne, New Jersey. Concisamente, porém, de forma reflexiva, respondeu perguntas, comentou eventos e falou sobre suas recentes viagens e planos de viagens. Suas cartas quase sempre começavam: saudações de Dakota do Sul, ou Iowa ou Nova Orleans. Como posso sentir-me perto de Deus? Deus é amor.
E sempre que estabelecemos contato com a bondade amorosa, estamos expressando Deus. Deus é verdade. Sempre que buscamos a verdade, estamos buscando Deus. Deus é beleza. Sempre que tocamos a beleza de uma flor ou de um pôr do sol, estamos tocando Deus. Beleza é a inteligência que cria tudo, sustém tudo, une e dá vida a tudo. Sim, Deus é a essência de tudo. Assim estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Não poderemos estar onde Deus não está. Penetrar tudo é a lei de Deus, a lei física e a lei espiritual. Desobedecendo-a, estaremos infelizes, sentimos-nos separados de Deus. Obedecendo-a, sentiremos harmonia, aproxima-nos de Deus. À medida que vivamos em harmonia com a lei divina, nos sentiremos mais perto e desenvolveremos mais amor por Deus. Olha aqui. Bom, essa é uma das definições mais lindas que eu já vi de Deus. Ao contrário da maioria das vezes que tenta corporificar Deus, como por causa da história da vinda de Jesus aqui, tentam corporificar Jesus, ela, em momento algum, tenta, entre aspas, humanizá-lo, criar um ser da forma que a gente olhe e veja uma pessoa, um ser humano, e essa é muitas das vezes a tendência das pessoas para entender Deus, para entender as coisas fora da nossa compreensão, para trazer a nossa compreensão, tentam criar uma pessoa como Deus. E aqui ela expõe Deus como o próprio universo, como sendo absolutamente tudo, de uma forma quase que poética. E ela reforça dizendo que tudo é Deus. E você está inserido em Deus da mesma forma que Deus está inserido em você. Daí a gente pode até tirar aquela ideia de somos todos deuses. Não que somos deuses, ou Deus na concepção do que se tenta compreender do significado de Deus, mas que nós fazemos parte do universo, e o universo é Deus. Muito bem. E aí terminaremos o livro semana que vem. E aí, tu já pensou no substituto? Eu vou seguir a sugestão da Sunny, que é o druida. O druida. O droido. Que eu achei muito bom. Que é bem bacana mesmo. E também tem muita coisa para se pensar ali. Nossa, tem uma parte lá que ele faz uma interpretação, não sei se é exatamente a palavra interpretação, do Pai Nosso, que me marcou profundamente. É muito bom mesmo. Silvio, você tem alguma música para colocar? Eu procuro aqui agora, não tem problema não. Obrigada. Eu não consegui achar nenhuma sem direito autoral.